Oi, gente, alô, sou Felice por aqui. Hoje a gente vai falar dos fundamentos de Facebook e Instagram Ads, anúncios nessas redes sociais que são as favoritas aqui dos brasileiros. Então, vamos lá. O que eu gosto de começar falando sobre anúncios nas redes sociais e o que a gente precisa ter sempre em mente? O que você procura quando você entra numa rede social? De forma normal, assim como pessoa, né? Qualquer pessoa abre lá o seu Instagram, o seu Facebook. Você está procurando saber das novidades, saber o que seus amigos estão fazendo, ver, né, posts, fotos, enfim, vídeos que te inspiram, ver coisas que você considera legais. E isso não tem nada a ver com anúncios. Então, quando você entra numa rede social para fazer anúncio, você tem que lembrar que você está competindo com o bebê da amiga lá que nasceu semana passada. Ou com aquela outra criancinha fofa da sua família, que a galera adora fazer vídeo sobre ela, afinal de contas ela é muito fofa mesmo. Ou cachorrinhos, gatinhos, ondas, música, enfim. Você vai aparecer no meio de outros temas que as pessoas escolheram seguir, que elas gostam de acompanhar. E você aparecer lá, simplesmente fazendo um anúncio, uma oferta, do nada, vai gerar uma quebra. Essa pessoa vai olhar e falar, meu Deus, pula o stories, passa reto, querendo me vender coisas aqui. Então, a gente precisa lembrar disso. As redes sociais, elas são movidas pela recência. Elas estão sempre buscando o que é novo. Se você entrar no seu Instagram e o último post for de mais de uma semana atrás, você vai falar, poxa, já vi, o que tem de novo aqui? Ah, não tem nada de legal. Então, eles sempre procuram dar destaque para aquilo que é recente, que acabou de ser postado, para entender quanto que as pessoas engajam, se elas gostam, se elas não gostam, e aí aquilo que tem maior relevância, que se mostra mais interessante para aquele público, vai aparecer com mais destaque, vai aparecer para mais gente. Então, mesmo um post de 2 dias atrás, se ele se mostrar relevante, ele ainda vai ser exibido para as pessoas que estão dentro daquele público, dentro daquele cluster, digamos, né? Dentro daquele grupo de pessoas que já acompanha a mensagem ou que segue aquele tipo de assunto. Então, isso é bem importante para a gente lembrar antes de querer sair fazendo anúncio de Casas Bahia, né? A Casas Bahia tem ótimos anúncios, ok. Mas antes de eu querer fazer aquele anúncio cheio de preço, foto de produto e tal, eu tenho que pensar onde e com quem eu estou falando, porque isso pode comprometer muito o nosso resultado. Então, o primeiro tópico é esse. Poxa, Lô, mas então será que se eu estou competindo com cachorrinho, gatinho e tal, será que não vale mais a pena eu não investir em anúncios nas redes sociais? Calma lá. Tem várias formas de fazer os seus anúncios serem relevantes e interessantes dentro de uma rede social e tem vantagem, sim. Primeiro é a agilidade no retorno. Quando você trabalha de forma orgânica, você precisa conquistar o seu público. Você tem que fazer as publicações no timing certo, acertar o tom de voz que você usa para que essas pessoas se identifiquem. Tem que fazer vários experimentos, isso leva bastante tempo, até que você tenha já uma credibilidade, uma estabilidade dentro da rede social, de forma que teus públicos, teus posts orgânicos consigam trazer um bom retorno financeiro dentro daquele público que você conquistou. Isso leva bastante tempo. Quando eu faço os anúncios, cuidando com a mensagem que eu passo e sempre de olho ali nos meus resultados, eu posso sim trazer muito mais gente direto para o meu site, ou mesmo que seja para as redes sociais, e gerar esse retorno de forma muito mais rápida. Então, esse é o primeiro ponto de por que investir em anúncios nas redes sociais. O segundo motivo é que você consegue fazer o pagamento por resultado ou por exibição.
Eu posso escolher que eu quero imprimir muitas vezes. O que eu imprimir dentro de mídia digital, de forma geral, né? Do marketing digital. Impressão é cada vez que aquela peça exibe numa tela, tá? Então, assim, apareceu numa tela, apareceu no newsfeed, apareceu nos stories, é uma impressão. E eu posso escolher se eu vou pagar por todas as vezes que o meu anúncio está exibindo, né? Por todas as impressões e buscar otimizar de acordo com o resultado que eu quero. Ou eu posso escolher pagar pelo clique, ou pagar pela conversão, pagar pelo cadastro realizado. Eu tenho essas opções e aí eu posso controlar como é que eu quero gastar meu dinheiro. O terceiro ponto aqui do lado, atrair a atenção de quem ainda não te conhece, para mim, é o maior aqui nas redes sociais. Por quê? Porque os perfis de segmentação, os perfis de público que a gente tem aqui, são muito detalhados. São de acordo com o comportamento que essas pessoas demonstraram. Então, e como eu já falei, é tudo integrado. O que ela faz dentro do Messenger, do Instagram, do Facebook, no computador, tá tudo integrado. Tá tudo rastreado. Então, assim, o tipo de marca que essa pessoa gosta, o tipo de assunto que ela costuma comentar, tá lá. Se você fizer um anúncio segmentando para aquele determinado tema ou para um determinado influencer, que essa pessoa, que você, né, sabe que o teu público gosta daquele influencer, você vai aparecer para as pessoas certas. É mais fácil acertar a configuração do público nas redes sociais do que no Google Ads. A gente tem também um vídeo aqui no curso de Fundamentos do Marketing Digital sobre o Google Ads. Dá para falar sobre canais, palavras-chave? Também dá, mas não é tão certeiro como nas redes sociais. Né? Para falar com pessoas que ainda não te conhecem, você tem inúmeros fatores que você pode agrupar ou limitar, especificar para chegar nas pessoas certas. E isso é de uma riqueza assim que você não encontra em outros meios digitais. E aí, eu tenho toda essa infinidade de públicos que eu posso desenhar dentro das minhas redes sociais, mas eu tenho também a possibilidade de fazer copies adequadas para cada pessoa no momento de vida que ela está agora, ou no momento do dia, ou no momento da semana, enfim, a sazonalidade. E são as copies. Então, quarto ponto aqui, copies adequadas para cada momento de perfil. A copy é o criativo. É a imagem, o vídeo, junto com o texto, né, que você montou para ser o seu anúncio. Então, eu posso ter, dentro desses inúmeros fatores de perfis aí, digamos que eu trabalhe com investimentos financeiros, vamos pegar um nicho aí bem específico. Pessoas que têm interesse em finanças, ou pessoas que seguem canais importantes, eu posso trabalhar com essas pessoas e aí eu vou apresentar para elas um conteúdo que eu acredito que elas vão curtir também. Por quê? Porque também traz informação. E isso é topo do funil. Então, com essa pessoa, eu vou falar de uma forma mais branda, digamos. Eu vou oferecer algo para que ela se interesse e perceba que eu tenho credibilidade, que eu sei o que eu estou falando. À medida que ela cai um pouquinho no funil, eu já vou trazer para um segundo momento. Então, poxa, essa pessoa já entrou lá, já leu meu blog, já me acompanha. O que eu vou falar para ela? Faça uma simulação de investimento, é grátis, entre no meu site. Então, eu tenho uma segunda copy para uma pessoa que está em outro momento do funil. E é isso, casa muito bem. Essa pessoa vai clicar, vai entrar no meu site, vai deixar dados dela. Nome, e-mail, telefone. E aí, no final, eu posso falar, bom, você já simulou, você já sabe o quanto que você pode conquistar. Então, vem comigo que é garantido. Marque uma reunião com os nossos consultores, enfim. Perceba uma coisa, cada pessoa em uma etapa vai ter uma diferente abordagem e são campanhas que se complementam. Então, eu vou ter a atração das pessoas que ainda não me conhecem e depois disso eu vou ter uma copy adequada por perfil de pessoa e por momento dela no funil e eu vou direcionar a ação que eu quero. Essas três coisas eu não consigo fazer numa postagem orgânica. Postagem orgânica é aquela que eu fiz um post no meu Instagram e deixei ele lá. Qualquer pessoa com qualquer perfil, eu, você ou
o senhorzinho que está atravessando a rua ali do outro lado. Todos nós vamos ver a mesma postagem com a mesma linguagem. E aí? Não é adequado para todo mundo? E a gente pode estar em diferentes momentos em relação ao investimento em finanças. Talvez você nunca tenha se interessado por isso e eu já. Enfim, entrando no Instagram, o post está lá, todo mundo vê. Não faz a menor diferença. Mas, quando eu tenho os anúncios rodando, eu consigo especificar o que vai para quem. E o penúltimo ponto, eu vou direcionar a ação desejada. Como vocês perceberam enquanto eu fui falando do exemplo, né? Lá no topo eu ofereço um conteúdo e falo, veja mais, leia mais, saiba mais. Isso é um botãozinho que eu posso escolher entre diversas opções, o que se encaixa melhor ali no meu conteúdo. No segundo momento eu falei simule um investimento e aí eu posso falar, faça o download, né? Digamos que seja um aplicativo ou cadastre-se para fazer a sua simulação, enfim, eu posso escolher alguma chamada que vá de encontro com aquele tema. E quando a pessoa já está lá no final da jornada, eu vou falar assim, ok, então agende um horário com o nosso consultor, ou, enfim, cadastre-se, comece agora mesmo pelo nosso site. Eu posso trabalhar essa chamada de ação, eu vou falar para a pessoa o que eu espero dela. E ela vai ver o meu post, o meu anúncio, e vai saber como reagir. Onde que eu vou levá-la, né, para ter mais retorno. E como eu acabei de explicar, a gente está atuando em todas as etapas da jornada do consumidor, desde o momento que ele ainda nunca ouviu falar de você, até a hora que ele está comprando e até a pós-compra. Então, isso é muito legal nas redes sociais e esses pontos que eu elenquei aqui, você só vê quando você está gastando com anúncios. Gastando não, investindo. Esse vídeo eu vou deixar para vocês aqui embaixo. Ele explica como funciona o algoritmo do Facebook. O Adam, que é o nosso querido narrador aqui desse vídeo, ele é hoje o CEO do Instagram. Na época que ele gravou, ele ainda trabalhava no Face mesmo. Mas ele dá uma visão muito clara de como que o Facebook organiza, né? Tanto para Face, Insta, enfim, como que é essa história do algoritmo. Eu gosto muito desse vídeo. Vocês deem um play depois que assistir aqui comigo para vocês entenderem a analogia que ele faz sobre as opções que a gente tem no nosso newsfeed todos os dias. Ó. 500 milhões de stories por dia no mundo. Isso é um dado de antes da pandemia. Talvez com a pandemia do coronavírus a gente tenha mais volume ainda, mas assim, é bem legal para você entender e falar assim, como que eu vou posicionar o meu conteúdo no meio desse monte de coisa para ser relevante, para conseguir exibir para quem eu quero. Então, super recomendo que assistam esse vídeo. Tá bom, tô pronta, Elô me convenceu, quero fazer anúncios de Facebook, de Instagram, como é que eu começo? Primeiro passo é definir a sua persona. Tanto para quem quer trabalhar orgânico também, isso é um ponto essencial. É você entender quem é a sua persona, né? Quem que é essa pessoa que seria o seu cliente ideal? Vou detalhar um pouquinho mais daqui a pouco. Segura aí. Segundo ponto é você sempre configurar a sua página e o seu perfil comercial como empresa. Não use perfil pessoal, tá? Também vou dar algumas ideias aqui. Você vai usar o gerenciador de negócios, tá? Que é onde estão todas as ferramentas de anúncios do Facebook. E você vai configurar também uma conta de anúncios. Afinal de contas, se eu quero fazer anúncio, eu preciso ter uma conta bonitinha configurada. E aí, é só uma questão de criar e otimizar as suas campanhas. Então, vamos ponto a ponto. O que é a persona? É o perfil ideal de usuário que você busca para ser o seu cliente, tá? Então, você vai primeiro olhar para os seus clientes reais e falar assim, como que eles são? Qual que é a idade, o gênero? Onde eles estão? Perto de mim ou qualquer lugar? Quanto que, né, eu consigo atender, assim, em relação à distância? O que essas pessoas gostam e não gostam? O
Que momento da vida que essa pessoa está passando? Ela é uma pessoa já estabilizada no emprego, ou é uma mãe, ou ela acabou de se mudar, ou ela está procurando se mudar porque ela vai casar, enfim. Então, qual que é o momento que essa pessoa está vivendo e também qual que é o momento dela em relação a você. E qual é a principal dor que você pode resolver e talvez ela nem saiba que tem. Né? Então, talvez essa pessoa tenha uma dor que é muito comum para outras pessoas parecidas com ela e que você fala, puxa, o meu produto resolve esse problema, então eu vou mostrar para ela que esse problema existe, que ele é facilmente resolvível e que eu posso ajudar, né? Etapas do funil. Esse problema existe, tem formas de resolver, vem aqui comigo, certo? Pausa para tosse. E aí, você vai configurar a sua página e o seu perfil de forma orgânica mesmo. Não precisa de investimento para isso e tem muita gente que falha nessa etapa. A pessoa quer fazer anúncio, quer ter resposta rápida, quer que as pessoas saiam comprando, mas aí você olha o perfil e ele está vazio. Ele não tem uma descrição clara, ele não tem um link. Então, cuidem com isso, tá? O que são as informações mais importantes sobre a sua empresa? Elas têm que estar na descrição da sua página ou do seu perfil comercial do Insta, né, naquela mini bio. Se você tem um site, se você tem um local para onde você quer direcionar essas pessoas, deixe disponível, né? Mostre o seu site, coloque um botão, você tem como configurar para pôr botão, saiba mais, enviar mensagem, explore essas funções, porque se essa pessoa quiser falar com você, ela precisa de um contato, que é o terceiro ponto aqui do lado, os canais de contato. E você está atendendo esses canais? Ou você falou assim, me mande uma mensagem no Messenger e daí nunca mais você viu? Ou você é aquele cara que fez aquele post que diz assim, comenta aqui comigo o que você gosta sobre determinado assunto. Aí os teus clientes, teus usuários, teus seguidores comentam várias coisas e você não fala nada? O que você vai fazer? Você tem que engajar, né? As redes sociais, elas vivem muito de engajar, de interações. Então, se você oferece canais de contato, interaja. Se você está presente numa rede social, não deixe de responder quem te manda mensagem, quem comenta nos seus posts. Beleza? O olhar de cliente que eu coloco aqui é simplesmente você se colocar na posição do cliente ou até mesmo pedir para que pessoas, né, parentes, amigos e clientes reais teus entrem na página e falem assim, encontrei tudo que eu precisava. Se eu quisesse comprar um produto dessa pessoa, eu conseguiria? Se eu quisesse contratar o teu serviço, eu tenho as informações suficientes para eu engajar? Então, se coloque nessa posição. Para você pode ser muito óbvio. Muito óbvio. Ah, mas é que eu vendo guarda-chuva. Tá, qual que é o diferencial do seu guarda-chuva? Onde que você vende guarda-chuva? Pela internet? É na rua? Né? Que tipo de guarda-chuva você tem? Por que o teu guarda-chuva é melhor do que o dos outros? Enfim, você precisa se colocar no papel daquele cliente para deixar a coisa mais atrativa. E tem a frequência. A frequência é um ponto que muita gente me procura e me pergunta sobre, mas e aí, eu preciso postar todo dia? Bom, vamos lembrar de uma coisa. Nas redes sociais, a gente está sempre sendo impactado pelas novidades que estão acontecendo próximos de nós. Se a gente deixa o nosso post ficar velho, ele para de aparecer. E se ele para de aparecer, bom, quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Então, você começa a deixar de exibir, começa a deixar de ser relevante para as pessoas, elas vão focar a atenção delas nas outras coisinhas novas que elas estão vendo por aqui e vão esquecer que você existe. Então, sim, é importante ter frequência, não precisa ser todo dia, mas procure estar sempre por dentro do que está rolando ali também, porque tem muita novidade, né? E tem muita coisa que está saindo que você pode também experimentar, enfim, testar com o seu público. Por quê? Aí eu tenho aqui essa última dicasinha aqui. Use para testar, porque se é orgânico, você não está gastando, certo?
Então, se você quer experimentar uma mudança de cor, ou você quer usar fotos um pouco diferentes, ou se você quer tentar o Reels, né, aquele novo formato do Instagram, quer fazer stories com umas figurinhas mais brincalhonas e tal, se isso couber, né, no tom de voz que você usa ali nos seus posts, né, se couber para o teu público, faça pequenas experiências, porque que é grátis. Se funcionar, você mantém. Se não funcionar, você corta. É melhor testar no grátis do que testar pagando. Concorda comigo? E não deixe de engajar. Tá, e daí na hora de fazer os anúncios mesmo? Em primeiro lugar, você vai usar o business.facebook.com. Tá? É nessa ferramenta que se chama gerenciador de negócios que você agrupa todas as ferramentas que você precisa para ter uma boa conta de anúncios, uma loja dentro do Facebook, os pixels que vão para o teu site, as pessoas mesmo que vão gerenciar, né, a sua conta, a sua página, você agrupa, você tem tudo aqui dentro, todas as ferramentas, todos os ativos, todas as coisas que você precisa estão no gerenciador de negócios. O Facebook recém lançou um outro formato de exibir informações agrupadas, em que eles trazem mais informações sobre o Instagram também, que chama Facebook Business Suite. Ele tem poucas diferenças, tá? A visualização da página é diferente, mas o teu gerenciador de negócios também está dentro do Facebook Business Suite. Então, se for esse o seu caso, não se apavore, procura mais informações, tem lá o seu gerenciador de negócios, tá? E é lá que você vai configurar a tua conta de anúncios e achar o teu pixel. O pixel fica no gerenciador de eventos. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, porque senão a gente vai longe. Mas é ali que você identifica as particularidades básicas. Se você já rodou o anúncio, nem que seja clicando naquele botãozinho de impulsionar que fica do lado do teu post lá, para quem tem página e perfil comercial, você vê que sempre tem um botãozinho falando, impulsione, aumente o alcance e tal. Se alguma vez você já clicou nesse botão, você com certeza já tem uma conta de anúncios. O Facebook cria essa conta, mesmo que você não saiba que ela existe. E aí você pode trazê-la para dentro do teu gerenciador de negócios ou até criar uma nova, tá? Importante ficar atento às configurações básicas de horário, o horário que você quer que a sua conta esteja configurada e a moeda que você vai usar no pagamento, porque não tem como mudar essas coisas depois. Se você colocar lá que vai pagar em dólar e quiser trocar depois, você vai ter que criar uma conta nova do zero. Tá? Então, são dois alertas rapidinhos que eu deixo aqui para quem ainda não tem conta, precisa configurar. E o Pixel precisa ser instalado no site, a gente já fala mais sobre isso. E aí você precisa ter uma estratégia clara. O que é uma estratégia clara? É você se perguntar o que você quer. O que você quer? Você quer só engajar? Puxa, mas desses engajamentos, onde que vão vir as vendas? Você quer levar as pessoas para o WhatsApp porque você faz um atendimento de qualidade no WhatsApp? Você quer levar as pessoas para o teu e-commerce para elas conhecerem a vasta gama de produtos que você tem? Você quer que as pessoas apenas te conheçam mais, então você vai levá-las para uma página em que você tem vídeos e tal. Então, tenha isso bem claro na sua cabeça. O que você quer que esse público faça quando ele vir os seus anúncios? Qual é o resultado esperado? Pode ser algo muito simples. Sem estratégia, você está jogando dinheiro fora. Então é isso, gente. É o quê? O que você quer? Qual é o teu objetivo? Para quem? Com quem você está falando? E dentro de um mesmo objetivo eu posso ter mais de um público? E como? O que eu vou falar para essa pessoa? Né? Ou para essas pessoas se eu estiver trabalhando com mais de um público? Como que eu falo com cada uma delas? Como que eu falo com a primeira, com a segunda, com o remarketing? Então, tendo isso bem claro na sua cabeça, desenhando o que, para quem e como, a gente começa a montar a campanha. O que você não vai fazer? Você não vai clicar mais nesse botão de impulsionar anúncio, de impulsionar publicação ou de promover, como se fala no Instagram.
Esse botão é proibido porque ele te limita. Muitas das ferramentas que a gente tem lá no gerenciador de negócios, você acaba não usando quando você clica no botão. Ele simplifica o negócio de uma forma tão gritante que quando você termina o impulsionamento, você procura ajuda para saber se foi bom, se foi ruim, e não dá para saber. Porque você não tem critérios de comparação, você não tem testes. Fica bem limitado mesmo, tá? Não vou me repetir, já estou sendo repetitiva, simplesmente para dizer, não clique mais nesse maldito botão. Beleza? Bom, você não vai criar um público amplo demais. O que é um público amplo demais? Já recebi vários casos de alunos e de mentorias em que a pessoa estava fazendo anúncios para o Brasil inteiro de 18 a 65 anos. Vamos combinar que é gente demais, né? Será que o Brasil inteiro tem interesse naquele tópico do qual você estava falando, naquele post? Então, você pode ter aparecido para uma senhorinha de 60 anos, ao mesmo tempo que estava aparecendo para o vestibulando, para o menino que está ali estudando para o vestibular. E aí, você acha que tem a ver falar com essas duas pessoas do mesmo jeito? Botar os dois no mesmo saco? Não dá, gente. Então, público amplo demais, cuidado. E cuidado com o oposto também, tá? Se ele fica muito estreito, você vai acabar não aparecendo para ninguém. Então, equilíbrio, estratégia. Com quem eu tô falando, o que eu vou falar para essa pessoa, então, defina para quem é interessante aparecer. Direcionar para um canal de vendas ruim. Por que você não vai fazer isso? Digamos que você quer levar essas pessoas para a sua página do Instagram e você faz as vendas por direct. Mas aí você não engaja, você não responde, você não dá conta de responder as pessoas nas mensagens. Elas vão ficar desestimuladas. Tem muito agora, a gente consegue fazer anúncios levando as pessoas para o WhatsApp. Se você não deixar isso claro no seu anúncio, a pessoa vai chegar, falar, puxa, que anúncio legal. E na hora que ela clica no botão, ela cai numa página de WhatsApp que diz assim, clique aqui e converse com a marca lá. Poxa vida, eu queria saber o que esses caras fazem antes de mandar uma mensagem para eles. Será que esse público não está muito frio? É um público que ainda não conhece? Ou será que eu deveria ter avisado na minha mensagem, né? Então, eu poderia colocar na minha mensagem, mande uma mensagem de WhatsApp, né? Colocar no anúncio, mande uma mensagem que o nosso time terá muito prazer em te atender. E aí a pessoa sabe que ela vai cair no WhatsApp. Ela bate o olho e ela fala, tá bom, já entendi. Eles me avisaram que eu ia ser direcionada para o WhatsApp. Então, tá tudo bem. Mas se for um canal de vendas, um site que não tá bom, um site ruim de navegar, principalmente no celular, lembre-se sempre que as pessoas cada vez mais se conectam sempre pelo celular. Então, se meu site está ruim, eu levo as pessoas para o site, é um canal ruim, que pode não converter em nada, né? Então, cuidado com isso. Deixar de testar formatos, segmentações e mensagens é outro erro muito comum que eu não quero que você cometa se você resolver começar aqui no Facebook Ads. O que é isso? É teste mesmo. É eu ter mais de um anúncio dentro do para o mesmo público. Eu vou falar com esse público usando uma imagem e um vídeo e talvez uma segunda imagem e talvez um carrossel. Ou eu vou testar esse público, mas eu vou testar um público um pouquinho diferente dele também. Então, aqui eu vou falar com quem tem interesse nos meus concorrentes e aqui eu vou falar com quem tem interesse nesse tópico de forma mais ampla. E no outro eu vou usar um outro tipo de público personalizado, que é o remarketing, que é esse último tópico aqui. Não deixe o remarketing de lado. A plataforma do Facebook tem um gerenciador de públicos, em que você consegue criar públicos que viram seu vídeo, que acessaram o seu site, que acessaram páginas específicas do seu site, que já compraram, que não compraram, que interagiram com o Instagram, que mandaram mensagem, que preencheram formulário, enfim, você tem muitas opções de remarketing ou de retargeting dentro dessas plataformas e elas são riquíssimas.
Então, não deixe de explorar, tá? Você vai ter mensagens específicas para cada momento delas e vai ser muito melhor para o teu público se entender com isso, tá? Então, são as coisas que você não pode deixar de fazer ou não fazer é deixar de usar o seu remarketing.